L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes. Fala rapaziada, tudo bom? Quanto Et tempo, moi, né? si vous le voulez, Deixa eu dar um il copo. n'y a rien de plus inutile que l'organe. Boas noites, tudo bom com você? Por aqui tá tudo bem, morrendo de cansaço. Umidade 30% aqui em São Paulo. As altitudes de São Paulo, a cabeça tá doendo. Mais cedo, a qualidade do ar tava num grau tão zoado. Estou em São Paulo, reclamando do tempo de São Paulo, como sempre. Não, agora ficou tranquilo, mais tranquilo. A umidade do ar tá em 56 e a qualidade do ar tá moderada. Mas mais cedo tava tão fodida a qualidade do ar que tava assim, insalubre para grupos de risco. Falei, caralho, insalubre. Tô com uma dor de cabeça, mano. Mas olha só, tava com saudade pra acabar com o juízo. Nem lembro direito qual é desse antiético aqui, mas vamos nessa. Vamos ler um pouquinho o antiético com janela aberta. Tem motos passando. Eu tô atrasado, agora são 8h10 da noite, eu tô entre atendimentos aqui, então eu vou gravar logo esse negócio aqui, tá bom? Vai que dá o tempo aí. 8h30 então, piso de teto. Fui lá pro Rio de Janeiro, fui no Congresso de Psicologia lá, da Brapson. Mesma coisa, aquela palmolescência de praxe. Você é psicólogo social, abraceiro, pô, forte abraço. Tem pra todo mundo, né? Tem gosto pra tudo, acho que é isso. Tem pra todo mundo e tem gosto pra tudo. Essa é o ditado da vida. Muito bom que tenha gosto pra tudo. O que foi, Neve, que você tá arrumando aqui? Bom, vamos lá. Está na querida página 239, na seção que se chama... Não lembro de nada. A seção se chama 3.4.8, o uso ou o funcionalismo em etnologia. Dá um beijo, Neve. Gatos não gostam muito de beijar. Tem uma cachorrada e as motos passando e é com isso aí mesmo que vão. Na 239 tem uma quebra de parágrafo ali no foi dito e é daqui que vamos. Foi dito e mostrado muitas vezes, que uma instituição, como também um órgão, Gatarri Deleuze aqui, né? Assim, uma instituição, Gatarri, uma instituição, aí Deleuze, também um órgão. Como também um órgão, não se explicava pelo seu uso. Uma formação biológica, uma formação social, não se formam da mesma maneira que funcionam. Legal. Uma coisa é formação, outra coisa é funcionalidade. Outra coisa ainda é finalidade. Assim, não há funcionalismo biológico, sociológico, linguístico, etc., no nível dos grandes conjuntos especificados. Mas não acontece o mesmo com as máquinas desejantes como elementos moleculares. Opa, não acontece. Mas não acontece o mesmo com as máquinas desejantes como elementos moleculares. Aí, o uso, o funcionamento, a produção e a formação são uma coisa só. Que doideira, né? Que doideira. Isso aqui é bem diferente. Isso aqui eu nunca tinha reparado nisso. Mas então, uso, funcionamento, produção e formação são uma coisa só, até porque elas são meio autopoéticas, né? Eles não vão usar esse termo aqui agora porque não tinha sido popularizado / inventado pelo senhor Varela e senhor Maturana, né? Mas interessante isso. Em que sentido, né? Que uso, funcionamento, produção e formação são uma coisa só. A dica é ao modo do processo primário, né? Como o Gattari vai arrastar isso pro resto da vida dele, até a morte. Mas, interessante, vamos ver como que ele vai desenrolar isso aqui no antiético, eles, né? E é essa síntese do desejo que explica sob tais ou quais condições determinadas os conjuntos molares com seu uso especificado no campo biológico, social ou linguístico. E é essa síntese no desejo que explica sob tais ou quais condições determinadas os conjuntos molares com o seu uso especificado no campo biológico, social e linguístico. Essa coisa de uso específico, né, que sobrepõe-se ao funcionamento, à produção e à formação, só se dá no campo do molar. O campo do molecular, ele é tudo misturado. Uso, funcionamento, produção e formação, uma única coisa, né? Mais uma vez, assim, são jeitos diferentes, a meu ver,
de falar de algo que o Freud descreveu como o processo primário do inconsciente, né? Essa bagunça boa, essa mistureba de tempo, espaço mnemônico existencial, que é o processo primário que dá origem aos nossos sonhos mais loucos, né? E o retratamento, a contação do sonho, a, a lida com o narrar do sonho como processo secundário. Agora eu tô com medo de ser simplista nas minhas explicações, nas minhas tentativas de entendimento dessa porra, porque a galera fica mimetizando aí o Ian Esteves, que é meu xará, e eu sou o Ian Menezes, né? Tem o Ian Esteves, marxista, revolucionário, web comunista, e tem o Ian Menezes Oliveira, web esquizoanalista e podcasteiro, né? Vocês vão me zoar pelas minhas definições básicas de processo primário e processo secundário. A diferença é que eu nunca pretendi falar verdades aqui, eu tô só engabelando a mim mesmo e a vocês. Então, rumo à revolução sempre. É que as grandes máquinas molares, é o que eu sempre falo, eles já estão apresentando essas coisas antes de falarem, né? Mas o que eu estava falando é isso, o molar e o molecular, que vai ser um tema importante aqui no chat, talvez se confundam tanto com o processo primário e o processo secundário em algum nível, né? Algum grau. Claro que eles complexificam bastante isso porque eles não fazem distinção da produção desejante da produção social, a não ser em nível de tem uma identidade de natureza e uma diferença de regime, acho que é isso, né, que eles falam desde o começo. É que as grandes máquinas molares supõem ligações pré-estabelecidas que seu funcionamento não explica, já que decorre delas. Interessante. Só as máquinas desejantes produzem ligações segundo as quais elas próprias funcionam, e funcionam improvisando estas ligações, inventando-as, formando-as. Então aqui está o modo de funcionamento, né? É bem interessante, vou repetir, depois eu vou dar um ensejo do que o Guattari trabalha depois. Né? Só as máquinas desejantes produzem ligações segundo as quais elas próprias funcionam, e funcionam improvisando estas ligações, inventando-as, formando-as. Essa ideia é um pouco abandonada, a ideia de máquina desejante no Platô, porque ela vai dar lugar para a ideia do agenciamento. Né? Em algum nível o agenciamento tem disso, quando o agenciamento se volta para o corpo sem órgãos e não para os seus estratos, né? Ou seja, volta-se para a molecularidade dos agenciamentos e não para a desterritorialização e não para a territorialidade e para os estratos. Por outro lado, essa ideia bem interessante vai voltar com uma identificação forte com o inconsciente maquínico, com o processo primário, no inconsciente maquínico e no Cartografias Esquizoanalíticas de 1989 do Guattari. Que ele vai falar de um primeiro nível do inconsciente, ele vai dividir o inconsciente em 3 níveis, que eu esqueci aqui quais são. Deixa eu pegar aqui rapidinho, vai demorar um pouquinho, mas vai ser mais ou menos rapidinho. E nesse primeiro nível, que não sei se é um nível quantitativo, tem um nome esquisito que ele dá assim, ele funciona desse jeito, assim, é a invenção do uso, a invenção do funcionamento, a invenção da formação e a invenção da finalidade estão todas juntas ali, misturadas, na verdade, quase que indefinidas, independentemente, né? Aqui é uso, funcionamento, produção e formação. Eu vou achar esse livro rapidinho aqui, é um livro que eu sempre volto a conversar dele, eu nunca terminei de ler. Mas essa parte me remeteu. E eu sou um fanboy do Guattari, né? Então não consigo não ser. Cartografias esquizoanalíticas. Temos o PDF em espanhol, tá? Quem precisar. Em francês também. Aqui, quer ver? Tem uns gráficos muito doidos aqui. Calma, aqui também não é tão simples. Aqui, ó, tem uma página que eles colocam assim, ele coloca relações de pressuposição entre os 3 níveis do inconsciente, né? Pronto. O nível 1, o nível de referência intrínseca. O nível 2 é o nível semiótico, que seria o campo da processo secundário, e o nível 3, que é pragmático e subjetivo, né? E não é que um tem primazia sobre o outro, mas o nível 1 ele não pressupõe nenhum outro nível. O nível 2 pressupõe o nível 1 e o nível 3 pressupõe o nível 1 e o nível 2. Tem um gráfico dos mais fodas aqui, que parece um óculos, assim, que, como diz Fabrício, tava mais fácil ler Lacan.
Se vocês tiverem curiosidade, né? No primeiro nível, esse nível das referências intrínsecas, Guattari coloca os elementos seguintes, né? Isso em 1989, ou seja, 7, 9, 16 anos depois do antiédipo, né? Materiais de conteúdo, rizomas maquínicos, matrizes existenciais, constelações de universos. No nível semiótico vão ter diagramas, proposições maquínicas, territórios sensíveis e noemas. Não me pergunto o que é noema. E no nível terceiro, que é o nível da subjetivo e pragmático, sinapses de efeito e sinapses de afeto. Cara, esse livro é muito louco. Muito louco, estou louco. Entendo? Estou louco. Tem uma vinhetazinha assim no Instagram que às vezes parece, deve ser de algum lugar. Estou louco. Estou louco. Mas enfim, me lembrou aqui. Um funcionalismo molar, portanto, e um funcionalismo que não foi suficientemente longe, que não chegou às regiões onde o desejo maquina independentemente da natureza macroscópica daquilo que ele maquina. Elementos orgânicos, sociais, linguísticos, etc., todos cozinhando ao mesmo tempo na mesma panela. Então eles estão fazendo essa diferença que, como vocês estão vendo, acaba dicotomizando um pouquinho. Por mais que não seja uma lógica dicotômica, né, tem uma leve dicotomiazinha aqui, aí o Guattari meteu 3. Né, preferiu meter 3 níveis. Porque colar, simular e molecular. E eu acho que também esse lugar aqui os agenciamentos são compostos de multiplicidades, né? Então eu acho que esse lugar da máquina desejante, nesse nível de indiferenciação, é muito colocado no conceito de multiplicidades no Platô. Fica a dica. O dia que você quiser citar esse podcast aí no seu trabalho de iniciação científica. O funcionalismo não deve conhecer outras unidades multiplicidades. Aí, olha só, multiplicidades. Que não sejam as próprias máquinas desejantes e as configurações que elas formam em todos os setores de um campo de produção. O fato total. O funcionalismo. Eles estão discutindo isso, né? O funcionalismo em antropologia e esquizoanálise. Eles devem mais à antropologia de perguntar como isso funciona. E é a pergunta que eles fazem desde o começo do livro, né? A grande pergunta não é o que significa, mas como funciona, no sentido de que há um nível de funcionamento que é todo interligado entre uso, funcionamento, produção e formação, né? E é só no nível molar, ou seja, a pergunta é ruim quando ela é perguntada numa camada molar, né? Como isso funciona, no sentido, por exemplo, de um relacionamento, como vocês dois se encontraram, como vocês dois se encontram. Aí isso é só o nível molar da parada, né? O nível macroscópico. Mas, se a gente começa a regredir, não, né? Se a gente começa a examinar, analisar, produzir uma máquina analítica que fala dos elementos moleculares que conectam um casal, são números, né? São os tons de voz que conectam e distanciam, né? O que faz funcionar, em geral. Tom de voz, bafinho, gostos, olhares, silêncios, pausas, quanto elemento molecular. Aí você pronto, fez o famoso papo de pegar calora, como diz meu amigo Thiago. Tá na mão. Como diz Sócrates, né? Eu amo a sua alma. Sócrates apude. Sócrates não, né? Sócrates apude Platão no Alcibiades. Eu amo a sua alma. O funcionalismo não deve conhecer outras unidades, multiplicidades que não sejam as próprias máquinas desejantes, as configurações que elas formam em todos os setores de um campo de produção. O fato total, ou o real social. Né? Uma cadeia mágica reúne vegetais, pedaços de órgãos, um retalho de roupa, uma imagem de papai, fórmulas e palavras. E não se perguntará o que isso quer dizer, mas que máquina está assim montada, que fluxos e que cortes se relacionam com outros fluxos e cortes. Então essa é uma analítica, esquizoanalítica, dos elementos moleculares, onde nesse passe de mágica, onde vários elementos estão misturados ali nessa mandinga, nessa chururucupaca, esses elementos moleculares vão compondo algo que faz funcionar e não que significa alguma coisa. Então, ao mesmo tempo, ali naquela máquina desejante mágica, então não é que o molecular é o microscópio que não é visível aos olhos. Está visível, mas é de uma outra lógica, de outro regime que estamos falando. Todos esses elementos se compõem uma produção mesclada de uso, formação, produção e funcionamento. Analisando o simbolismo da forquilha entre os Nandebu,
Victor Turner mostra que os nomes que lhes são dados fazem parte de uma cadeia que mobiliza as espécies e propriedades das árvores de que ela foi tirada, assim como nos nomes dessas espécies, os procedimentos técnicos com os quais ela é tratada. A extração ocorre, a páprica está levemente andando aqui pela mesa. A extração ocorre tanto sobre as cadeias significantes quanto sobre os fluxos materiais. Então, beleza, né? O que corta, o que extrai, extração sobre as cadeias significantes e sobre os fluxos materiais. O sentido exegético, que se diz da coisa, é apenas um elemento entre outros, e é menos importante do que o uso operatório, o que se faz da coisa, ou do que o funcionamento posicional, a relação com outras coisas, ou do que o funcionamento a relação com outras coisas no mesmo complexo, graças aos quais o símbolo nunca está numa relação bionívoca com o que ele queria dizer, mas tem sempre uma multiplicidade de referentes, sendo sempre multivocal e plurívoco. Nota de rodapé 37. Eu acho que esse exemplo ficou mais ou menos claro, então fica com ele aí no seu coração, porque eu já não estou conseguindo processar mais nada, não sei nem se eu consigo continuar, mas a nota 37 é sobre o Victor W. Turner, de 1920 a 1983, Themes in the Symbolism of Nandebu Hunting Ritual, in Myth and Cosmos, New York, Nova York, em Myth and Cosmos, Nova York, Natural History Press, 1967, página 249 e 69. Olha para um pouquinho. Analisando mais exemplos, né, dessa primazia do funcionamento, mas é um funcionamento molecular, não um funcionamento molar. Acho que essa é a distinção que eles estão trabalhando aqui. Vai lá. Canseiro, hein, Papruca? Que dia, hein? Ai, gostosinho. A Páprica, ela parece que ela veste uma calça saruel, assim. Tem umas franjinhas na bunda. Analisando o objeto mágico, Buti, ou Buti, entre os Kakuya do Congo, Jean-Pierre Bonafé mostra como ele é inseparável das sínteses práticas que produzem, registram e consomem, a conexão parcial e não específica que compõe os fragmentos do corpo do sujeito com os de um animal, a disjunção inclusiva que registra o objeto no corpo do sujeito e o transforma em um animal, a conjunção residual que submete o resto a uma longa viagem antes de ser enterrado ou imerso. Se os etnólogos reencontram hoje um vivo interesse pelo conceito hipotético de fetiche, isso ocorre certamente sob a influência da psicanálise. Mas dir-se-ia que a psicanálise lhe dá mais razão para duvidarem de sua noção do que para lhe prestarem atenção. Que a psicanálise nunca falou tanto em falo, édipo, castração, como fez a propósito do fetiche. Aqui tem antes de entrar nesse tópico do fetiche que é importante, é legal, né? Porque o exemplo que ele deu aqui, eu não consegui acompanhar muito, que eu estou mais lendo do que entendendo, e eu vou voltar daqui, eu vou encerrar e vou voltar daqui, que eu não estou conseguindo mais prestar atenção mesmo. Em respeito a mim mesmo e aos ouvintes, eu vou voltar daqui. Vou contar como se tivesse sido até 241, mas eu vou voltar daqui. Hoje é 9/11. Eles exemplificaram aqui como essa molecularidade funciona, do funcionamento, funcionamento molecular funciona a partir das 3 sínteses do inconsciente, né? Conexão, disjunção e consumação. É bem legal isso. Mas eu não consegui parar para comentar, e depois eles vão entrar nesse tópico do fetiche, que é um bom tópico. Não vou saber explicar muita coisa, mas é um bom tópico, então eu prefiro ler com calma. E aí, na semana que vem, a gente já entra no 3.4.9, as máquinas desejantes não querem dizer nada, molar e molecular. Aí eles vão explicar o que eles estavam já dizendo, né? Muito bom, parabéns para eles. E, pasmem, já quase chegando no 3.5, a representação territorial. Chuchu, beleza, galera? Forte abraço, beijo no coração de vocês, cuidem-se, cuidado com a chuva ácida, cuidado com as temperaturas altas, as catástrofes climáticas, do tempo seco e a qualidade de ar insalubre. Beijo, fiquem bem.